Ai, minha gente do céu! 7 de setembro de 2022, quarta-feira. São 19 horas e 8 minutos. Chegamos agora praticamente da Avenida Paulista. Eu não poderia encerrar este dia sem fazer a leitura desse texto do Vital. Só de olhar o título, eu já senti uma grande emoção. Veremos como será no decorrer dele, mas o título do texto de hoje do Vital, no bicentenário da independência, data que marca muito mais uma questão política, porque a coisa ela é espiritual também. O título é Brasil, coração do mundo. Amados, o processo de ascensão das almas da Terra é longo e por isso feito em etapas. No decorrer dos milênios, cada etapa foi superada, quer seja individualmente, quer seja do seu coletivo. A ascensão é parte do plano divino para o planeta Terra. Nada e ninguém pode mudar os desígnios do Criador. Tudo foi estrategicamente planejado muito antes do surgimento do nosso planeta. A Terra está determinada para ser o jardim do Éden, quer queiram ou não os seus pretensos dominadores. Tais dominadores vieram para cá há cerca de 350 mil anos. Primeiramente como exploradores das nossas riquezas, porém, com o passar do tempo, a disputa pelo comando de planetas ricos em recursos naturais submeteu a humanidade local à escravidão pelo trabalho e pela dívida. O período mais duro para as almas encarnadas na Terra foi, sem dúvida, os últimos 25.920 anos, que correspondem ao ciclo pleiadiano, também conhecido como calendário maia. Este ciclo determina o tempo exato em que o nosso sistema solar completa uma órbita ao redor do Sol central de Alcione, que por sua vez comanda o sistema das Pleiades. Mas não é preciso voltar 26 mil anos para compreender tal processo. Basta apenas observar a história conhecida da humanidade atual. Do Egito Antigo até os dias de hoje, já temos uma noção que pode explicar o momento atual da Terra. Após o afundamento de Atlântida, o continente Atlante, tudo mudou por aqui, tanto na geografia da Terra como na sua humanidade. A população reduzida ficou refém dos invasores arcontes. Através de algumas raças intrusas como os reptilianos e os draconianos, modificações genéticas nos humanos permitiram o hibridismo com tais raças. Se antes os arcontes tinham seus interesses voltados apenas nas riquezas da terra, agora decidiram também escravizar a sua humanidade. Experiências genéticas transformaram parte dos humanos em híbridos de sangue frio, reptiliano. Tais híbridos passaram a agir como as raças escuras que as criou. Lembrando que tudo isso decorreu pelo fato de os arcontes não terem a permissão para encarnar neste planeta. Porém, com o hibridismo, ficou mais fácil o comando e o controle dos humanos, uma vez que o desejo insaciável de poder está na genética dos reptilianos. E nos últimos 13 mil anos, tais híbridos passaram a dominar todos os povos da Terra, como humanos na sua forma. A humanidade nem percebeu que estava no caminho da escravidão, pois seus comandantes sempre se pareceram iguais aos demais. Grandes impérios se sucederam ao longo dos anos, cruzadas, invasões, guerras, destruição de cidades, dominação
e desgraça. Essa foi a tônica nesses tempos sombrios. Sem contar que tivemos ainda a Inquisição na Idade Média, que durou mais de 500 anos. No decorrer deste tempo de trevas, tais dominadores dividiram os territórios conquistados em partes, assim como fazem as quadrilhas de salteadores quando dividem o produto do roubo. Foi assim que foram surgindo os países. No princípio, ainda sob o jugo de seus donos, como foi o Brasil, colônia de Portugal, e os demais países latinos dominados pela Espanha. Mesmo assim, Estados Unidos, Canadá, toda a África e a Oceania passaram pelo período colonial. Houve um tempo que parecia que a luz finalmente descesse sobre tais povos subjugados. Então houve também a independência deles. Não foi diferente aqui no Brasil. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil deu seu grito de liberdade, libertando-se do jugo dos reis de Portugal e de toda a Europa, pois tais reis, de fato, eram famílias formadas por híbridos, como está descrito no início deste texto. Politicamente, se diz que houve a independência, assim como houve para todos os demais que eram colonizados antes. Mas será que o seu povo desfrutou verdadeiramente desta independência? Por certo que não. O que aconteceu foi que houve uma mudança na estratégia de subjugação. O mundo estava ficando muito grande, a população havia aumentado demais. Então, como grandes quadrilhas de rapinagem, se subdividiram em mais fatias de comando. Como os híbridos estão sempre ávidos pelo poder, nada mais natural que os donos do mundo não tivessem nenhuma dificuldade em sublocar seus territórios. Na teoria, os países se libertaram do governo colonial, mas na prática, seus dirigentes nada mais eram que as seclas de seus chefes originais. Essa prática foi sendo aprimorada e assim surgiram as organizações de 3 letras, como ONU, OEA, CIA, FBI e tantas outras. Todas ramificações reptilianas do Comando Escuro. Chegamos aos dias atuais, tempos de revelações, tempo do Apocalipse. Tudo aquilo que estava oculto está sendo revelado. Isso é necessário para a libertação da humanidade. O próprio Jesus Cristo disse, abre aspas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, fecha aspas. Essa verdade está sendo colocada agora para toda a humanidade. E é exatamente essa verdade que o comando oculto não quer que seja revelada, pois isso determinará o fim definitivo da escravidão da humanidade. E não era uma mera coincidência que o Brasil comemore neste 7 de setembro de 2022 o seu bicentenário. Pois a sua libertação definitiva não foi em 1822, mas será de fato agora. Não existe acaso, existe sempre uma causa. A causa disto tudo é o papel determinado ao Brasil nesta transição planetária e que coincide com o final do ciclo da Terra, de provas e expiações para um mundo de regeneração. O Brasil é o coração do mundo, pois é o seu chakra cardíaco. Energeticamente, tudo fluirá daqui para o restante do planeta. Seu formato geográfico, colocando o Nordeste, que é o ponto inicial do nascer do Sol, teremos exatamente a forma de um coração. É também a terra do cruzeiro, pois não é por acaso que daqui temos a melhor visão desta constelação. Também, intuitivamente, a Esquadra de Cabral deu o nome de Terra de Santa Cruz ao avistar o Monte Pascoal. Logo em seguida, mudou para Vera Cruz, para depois tomar o nome definitivo de Brasil. Brasil deriva de brasa ou abrasamento. Também significa fogo, um elemento natural que, junto com a água, o ar, a terra e o éter formam o conjunto energético da Terra.
A brasa é a parte do fogo que não se apaga. Dela pode ressurgir novamente, bastando para isso que se alimente com mais lenha. E o Brasil foi sendo alimentado quando o Consolador, o kardecismo, que surgiu na França em 1850, por não encontrar abrasamento naquelas terras, migrou para cá, trazendo a pátria do Evangelho à superfície do planeta. Do Brasil para o mundo. Essa é a senha que os céus nos enviam. Tudo começará por aqui agora. Esta é também a razão que trouxe para cá uma horda de trevosos reptilianos encarnados. Não bastasse os nativos daqui, há uma verdadeira legião deles que, mesmo de fora, ditam as regras aqui, mesmo que isso infrinja a soberania nacional. Mas nada vai impedir os planos divinos para o Brasil e para a humanidade da Terra. Uma determinação do alto não se discute, pois ela simplesmente se estabelece. E o Criador já deu o basta. O bicentenário da independência do Brasil significa que o coração do mundo está apto a irrigar o restante do corpo planetário com o seu sangue abrasador. O sangue puro que sairá do seu coração purificará o sangue do restante de seu corpo. Os milhões de híbridos, ávidos pelo poder, mesmo sendo insignificantes personagens, lutam desesperadamente ao lado dos seus próprios escravizadores, pois ainda sentem a sede incessante de alcançar os degraus mais elevados de comando. Essa é também a maneira de entender o porquê da boa parte da humanidade estar sempre ao lado do comando oculto, que é também a causa da maioria das dores da raça humana. O Brasil vai cumprir o seu papel, mais cedo ou mais tarde, mas nada vai parar o que está por vir. Caso o coração deixasse de funcionar, todo o corpo planetário entraria em colapso, e isso não faz parte dos planos divinos para o planeta Terra. Portanto, vamos vibrar juntos hoje, vamos pulsar ao ritmo deste coração, que jamais vai parar de bater. Somos o exército da luz encarnados neste momento, a fim de ancorar a energia necessária que dá a sustentação do ritmo cardíaco do planeta Terra. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Olha só, eu posso garantir para vocês que esse coração hoje pulsou intensamente. 17 quarteirões da Avenida Paulista e as suas transversais estavam tomados, mesmo com chuva, mesmo com frio, estavam tomados pela população patriota. Para quem não conhece, simplesmente para quem não entendeu, né? Da Doutor Arnaldo ao Paraíso. Toda a Paulista estava tomada. A energia daquele lugar, assim como foi no ano passado, era algo impressionante. Tomada por um povo ordeiro, feliz, pacífico, cristão, patriota. Um povo que foi às ruas para mandar o seu recado. Pelas informações que a gente recebia, ao menos 3 milhões de pessoas hoje estiveram na Avenida Paulista. Eu recebi algumas imagens de alguns outros locais e nem precisa dizer muito, gente. A gente sabe que milhões
Milhões e milhões de pessoas hoje estiveram nas ruas como estiveram no ano passado, então não adianta esses institutos retardados virem a público dizer que tinha 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas. Ninguém é burro, ninguém engole mais essa palhaçada. Vamos lembrar aqui, já que é para falar, vamos falar. Vamos lembrar aqui que na última eleição, o atual presidente não ia nem para o segundo turno. E no segundo turno, perdia para todo mundo. Então me espanta que algumas pessoas, inclusive brasileiros patriotas, ainda confiem em pesquisa. A pesquisa são as ruas. A pesquisa é quando ele passa, por onde ele passa, ele arrasta multidões. A pesquisa é o que nós fizemos hoje. Essa é a pesquisa. E essa pesquisa que foi feita nas ruas, ela impossibilita qualquer tipo de ação fora da lei, se é que vocês me entendem, que é a hora de apertar a maquininha lá. Não adianta, gente. O que eu quero que vocês entendam é que não adianta, eles não vão conseguir. Eles não conseguiram há 4 anos atrás. Eles não vão conseguir agora. Nós não estamos falando de uma disputa política. Nós estamos falando de algo muito maior. É uma guerra entre trevas e luz. Só que o basta da fonte já foi dado há muito tempo. É que leva um tempo até que as coisas se materializem. E tá cansativo. Oxi, tá? Vocês acham que eu venho aqui falar para vocês, né, de tudo o que eu falo e eu também não me canso? Canso, mas eu não desisto. Quando eu me canso, eu peço forças. Quando eu me canso, eu peço lucidez. Quando eu me canso, eu me dou um tempo. Porque são essas as ferramentas que eu disponho, porque eu não posso desistir. Eu não me dou o direito de desistir e de passar para o lado de lá. Já tem muita gente do lado de lá. Embora eu tenha certeza absoluta que do lado de lá já tem gente que começa a olhar para o lado de cá. Eu estou falando da questão espiritual. O Brasil tem um papel importante, não à toa. Como ele disse aqui, o espiritismo acabou ganhando raízes muito firmes aqui. Se não fosse, como eu já disse algumas vezes, o próprio espiritismo, nós não teríamos condições de entender a transição. Nós não teríamos condições de entender a ascensão. É daqui, é do Brasil, é do chakra cardíaco do planeta que nós vamos ver uma movimentação que a gente ainda não tem condições de imaginar ou de entender. Sim, eu tenho certeza absoluta que o dia de hoje marca o início de um novo ciclo. Eu sei que a gente quer ver a materialização de muitas coisas que a gente já sabe que estão acontecendo. Lamentavelmente, isso não depende de nós, num sentido mais efetivo. Mas hoje nós fizemos a nossa parte. Os que foram e os que não foram, mas de alguma forma vibraram, enviaram a sua energia e procuram fazer o seu trabalho, cumprir o seu papel no dia a dia. Porque não é só hoje, tá, gente? Não é vibrar só hoje, não. Se é que vai haver eleições, a gente ainda tem aí um percorrer de caminho até no mínimo dia 2 de outubro. Mas para arrebentar no primeiro turno, para não dar margem. E essa coisa de primeiro turno, eu tenho comigo, eu não tenho vergonha de dizer, não, porque se eu errar, eu reconheço o meu erro, mas eu tenho comigo que não vai ter eleição. E se tiver o coisinho que falta um membro na mão, ele vai sair antes, ele não vai aguentar a humilhação. Ah, não vai não, não vai não, não vai. É orgulho demais, é soberba demais, arrogância demais. Porque eles sabem que eles não podem burlar. Não tem como burlar. Não tem, gente, não tem, é só olhar. É só olhar. Aí ninguém podia vestir verde e amarelo, ninguém podia fazer isso. Esse negócio de que não pode celular, na hora da votação não pode vestir verde e amarelo, isso não existe. Porque você só pode alterar uma lei eleitoral 1 ano antes da eleição. Então não tem nada dessa papagaiada. Entenda, o que foi que eles jogaram na rede ontem, anteontem?
que ia ter isso, ia ter aquilo, porque ia proibir tal coisa, tal coisa. Eles não têm como nos deter porque nós somos maioria. A gente só precisa entender isso. Eles são minoria. O problema é que eles têm a mídia. Mas muita gente já sabe o que é este lixo desta mídia. Eles fazem barulho porque eles detêm os meios de comunicação que, infelizmente, ainda alcançam a maioria. Mas a maioria somos nós. O que diz a Constituição? Todo poder emana do povo. Quando é que o povo vai cair na real do que significa isso? Hoje, como disse o presidente, seria a última vez que nós iríamos às ruas. Pelo menos para nos posicionarmos com relação a tudo que está acontecendo. E algo me diz que de fato é. Porque a partir de agora, a chave vira. A sensação que eu tenho e que eu posso dividir com vocês é que definitivamente agora as coisas se aceleram. Ah, mas já falaram isso várias vezes, não sei o que, blá, blá, blá. Já falaram um monte de coisa, já falaram data, já falaram disso, já falaram não sei o que. O tempo deles é diferente do nosso, só que acontece o seguinte, gente. Nem o nosso lado, nem o lado de lá vai aguentar mais tempo. Já está todo mundo no limite. E eu, sinceramente, do fundo do meu coração, tenho a sensação de que um número X já foi alcançado para que as coisas se acelerem. Não tenham medo de sustentar o posicionamento de vocês. Não tenham medo de conversar com as pessoas que vocês sintam que existe a possibilidade de conversar, de levar informações reais e válidas para que elas entendam a importância do voto, a importância de ir, se é que vai ter, né, às urnas. O quão nociva é essa questão da omissão, a questão de votar nulo, a questão de votar em branco, a questão de não votar. Existem pessoas que estão abertas para isso. Se vocês sentirem a possibilidade, falem. A hora é agora. Nada pode parar o que está por vir. Nós estamos vendo um circo armado, onde a palhaçada, no pior sentido da palavra, impera de ponta a ponta. Mas para mim, esta palhaçada nada mais é do que a exposição para que essas pessoinhas que eu estou falando aqui, que têm condições da gente conversar, possam, ao observar esses fatos e com elementos que a gente possa levar, possam fazer esse filtro, esse raciocínio. Não é impor, não é querer bater de frente com quem não quer te ouvir. Não, não perca seu tempo. Não jogue pérolas aos porcos. Não jogue sementes em terras inférteis. Não é isso. Mas a partir de agora, a sensação que eu tenho é que um outro movimento se inicia. E nós somos parte desse movimento. Quando eu digo nós somos a história, de fato nós somos a história. Nós estamos escrevendo a história. Nós somos a equipe espiritual. O Vitor falou aqui um negócio que eu costumo falar. Puxa vida. Talvez, se eu achar aqui, eu volto. Mas o que eu quero dizer? Nós somos a parte do plano divino no físico. Nós estamos numa terceira dimensão. Nós vivemos no físico. Alguém precisa executar a parte no plano físico. Quem é que vai executar isso? Nós temos um representante, que é o presidente. Mas nós somos parte disso.
É no nosso dia a dia que a gente faz valer isso. Ele representa, né, a família, Deus, a pátria, a família, a liberdade, que a gente fala tanto, a gente sabe o que é liberdade, o quanto é importante a gente entender o que isso significa de fato, defender os valores, defender aquilo que a gente acredita, defender a nossa pátria, defender a honra. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém, nós não estamos aqui para conflitos, mas nós não podemos nos calar diante da minoria. Nós não podemos nos acovardar porque eles fazem barulho. Eles vão ter que aprender a ouvir o nosso barulho também, com uma diferença. O nosso barulho é pacífico. Eu duvido que alguém aponte alguma situação, algum incidente entre os patriotas que estavam aos milhões nas ruas hoje. Eu duvido, a não ser que seja fake news. Duvido. Nós temos ainda um caminho pela frente. Nada pode parar o que está por vir. Isso é um fato. O basta foi dado. O Brasil é o chakra cardíaco do planeta. Ele começa a pulsar hoje para mim muito mais intensamente. E ele vai irrigar todo o corpo planetário. Ele já faz isso. A energia gerada neste planeta já sustenta muito da energia planetária. Porque eu tenho certeza que aqui no Brasil, onde estão encarnados a maior parte daquilo que se conhece pelos 144 mil. Isso é algo intuitivo. É aqui no Brasil onde estão encarnados, não por acaso, boa parte de uma grande equipe que se propôs ou se voluntariou para estar encarnado aqui neste momento para fazer este trabalho. E é a partir daqui, do chakra cardíaco do planeta, que eu tenho certeza absoluta, nós vamos começar a reescrever a história do planeta. Juntos, até depois do final, para um novo recomeço. Nós somos agentes executores. Está sim nas nossas mãos a parte que nos cabe. Não tenhamos medo, vergonha, timidez, receio, dúvidas daquilo que nós somos capazes de fazer. Nós podemos tudo. Vós sois deuses. Nós podemos tudo. E o povo brasileiro é um povo tremendamente amoroso, tremendamente pacífico, um povo tremendamente trabalhador. Existem umas figurinhas que não fazem jus. Não mereciam ter nascido nesta terra abençoada. Mas nasceram aqui por algum motivo, nada, não existe erro no plano espiritual. E mesmo essas tranqueiras têm a sua função. Porque são eles que estão expondo a sujeira. Para quem quiser ver. Nada pode contra um comando ou uma ordem divina. Nada. Não existe força, não existe nada que possa contra Deus. Ele é o absoluto. E nós somos um com Ele. Eu sou uma com Ele. Vocês são um com Ele. Nós somos um com a fonte que tudo é. A partir de agora, sejamos ainda mais
conscientes do nosso papel e não titubeemos. Nós sabemos o que nós viemos saber aqui. Mesmo que a gente não saiba, a gente sabe. É contraditório, mas é bem isso. Mesmo que a gente não saiba, a gente sabe, porque a alma sabe tudo. E vocês que estão acompanhando este canal, me acompanharam tanto tempo em dicas, chegaram aqui por um motivo. E este motivo, eu tenho certeza absoluta, foi muito mais do ponto de vista espiritual do que qualquer outro. Permaneçamos firmes. O melhor está por vir. E eu tenho certeza, para muito, muito, muito breve. Eu quero deixar aqui o meu registro de agradecimento a todos os brasileiros de bem que hoje fizeram a sua parte. Eu quero aqui deixar um beijo especial para as pessoas que estiveram comigo hoje. Claudinha Vilas Boas, Marilza Meirinho, a Neia, irmã da Marilza, Bárbara, sobrinha da Marilza, Caco, meu querido, Elisa, esse casal que eu tive o prazer de conhecer hoje, Denise Hermosila, que veio de Botucatu, Lorenzo, filhinho dela, vieram de Botucatu e agora estão aí retornando. Foi um prazer dividir este momento com vocês. E com tantos brasileiros de bem que vibravam na mesma sintonia, que estavam ali todos com o mesmo objetivo, que oraram, que cantaram. O momento do hino nacional foi muito, muito emocionante, que enviaram a sua energia, que cumpriram com o seu papel e que eu tenho certeza vão continuar executando a sua tarefa. Nós ainda temos muito trabalho pela frente, mesmo depois que a gente cruzar a linha de chegada. O importante é que, é como diz aquela frase, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. A gente não tem nem por que pensar na possibilidade de desistir. Porque tudo já está praticamente consumado, eu diria. E muito em breve nós vamos ver cenas que nós desejamos ver já há muito tempo, mas que precisavam de todo um processo para que ela se consolidasse. Eu costumo dizer, nós temos pressa, eles têm estratégia. E ainda bem que eles têm estratégia. Minha gente, eu deixo esse baita desse texto do Vital, a quem eu mando aquele abraço forte, carinhoso e cheio de gratidão por mais esta preciosidade. A energia desse texto fecha com a energia do dia, fecha com a energia que eu vivi hoje, junto com essas pessoas queridas, junto com tantos brasileiros que vibraram pelo seu país hoje. Um abraço para você, Vital. Crianças queridas do meu coração, gratidão por tudo. Um término de semana abençoado, cheio de luz, de amor, de paz, de proteção, de boas energias. Fiquemos na santa paz de Deus, na certeza absoluta de que realmente nada pode modificar os planos divinos e que a gente vai continuar executando o nosso trabalho, porque nós fomos preparados para isso. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. A gente se vê num próximo conteúdo. Um beijo para vocês, gente. Até a próxima.